Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele trata do cálculo das áreas do quadrado e do retângulo. Antes que a gente inicie propriamente a aula, deixa eu só te explicar o seguinte, tá? Esse cálculo de área, ele é muito utilizado, além da geometria, na parte matemática propriamente dita, né? No nosso dia a dia para calcular, de repente, a necessidade de você ter que pintar uma parede, a necessidade que você tem de repente, a cimentar um chão ou algo parecido, tá? Então, esse cálculo de área te ajuda justamente nisso. E por que eu coloquei aqui nessa aula, quadrado e retângulo juntos? Justamente por esse motivo. Porque, de repente, você pode ter um terreno onde as suas medidas laterais são iguais, ou você pode ter um terreno onde as suas medidas laterais são diferentes. Então, pessoal, inicialmente, eu tenho que identificar aqui o que é um quadrado, o que é um retângulo. Um quadrado é uma figura que possui 4 lados, sendo que esses 4 lados necessariamente e obrigatoriamente são iguais. Isso quer dizer então que este lado aqui, deixa eu só fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui chamar de vértices A, B, C e D, tá bom? Então, eu tenho aqui 4 lados, os lados AB, BC, CD e DA. Se eu estou tratando de um quadrado, isso quer dizer que esses 4 lados são iguais em medida. Então, por exemplo, a medida que eu tenho para o lado AB é a mesma medida que eu tenho para os outros 3 lados. E aí, nesse caso, como é que a gente calcula a área de um quadrado? Basta multiplicar a base pela altura. Só que, em relação ao quadrado, tanto a base quanto a tua altura possuem o mesmo valor numérico. Então, basta você fazer o quê? Você pegar a área e multiplicar o lado por ele mesmo. Multiplicando um valor por ele mesmo é o mesmo que você pegar esse valor e elevá-lo ao quadrado. Então, por exemplo, vamos supor que esse lado tenha medida igual a 3 metros. Bem, se esse lado BC tem uma medida igual a 3 metros, isso quer dizer que os outros 3 lados, todos eles possuirão como medida também igual a 3 metros. Logo então, já que eu quero calcular a área desse quadrado, a gente vai fazer o seguinte. Como cada lado é igual a 3, eu vou calcular a potência de 3 ao quadrado. Lembrando que se eu tenho 3 ao quadrado, é a mesma coisa do que multiplicarmos 3 vezes 3. Até porque, pessoal, o expoente 2 me garante que eu tenho que pegar essa base, repeti-la 2 vezes e resolver a multiplicação entre elas. Portanto, 3 vezes 3 é igual a 9. Nesse caso, como eu já te afirmei que a medida está em metros, automaticamente a área deverá ter a unidade elevada ao quadrado. Essa é uma outra característica muito importante que você tem que sempre analisar ao calcular a área de qualquer figura, não somente de quadrados e retângulos. Como assim? Primeira coisa, é importante que você tenha todos os lados com a mesma medida, a mesma unidade de medida, na verdade. Aqui nesse caso, os 2 lados estão referentes a metros. Bem, se os 2 lados estão referentes a metros, o meu resultado final também será em metros. Mas, detalhe, como estamos calculando a área, e aqui o expoente é 2, porque eu estou multiplicando 2 medidas, a nossa unidade do resultado final também deverá ser elevada ao quadrado. Então, metro vezes metro me dá metro ao quadrado. Por isso que a nossa área, neste exemplo, equivale a 9 metros ao quadrado. Bacana? Agora vamos analisar aqui o retângulo. O retângulo, para que a gente possa calcular a sua área, a ideia é a mesma do quadrado. É multiplicar base pela altura. Só que aqui, pessoal, até mesmo pelo desenho,
a gente consegue identificar que os quatro lados não são iguais. Então, vou fazer aqui de novo a nomenclatura dos vértices. Eu tenho A, B, C e D. Os quatro lados não são iguais, mas qual é a principal obrigação do retângulo? É que os lados opostos, esses sim, têm que ser iguais. Como assim lados opostos? Esse lado de baixo tem a mesma medida do lado de cima, obrigatoriamente. Assim como este lado que está à sua esquerda tem a mesma medida deste lado que está à sua direita. E aqui eu coloquei Bzão e Bzinho, ou B maiúsculo e B minúsculo, justamente para identificar isso para ti, que o retângulo ele possui um lado maior e um lado menor. Logicamente, mas não obrigatoriamente, nesse caso, o lado maior é o de baixo e o lado menor é esse da vertical. Professor, eu posso ter de repente um retângulo com as medidas contrárias? Por exemplo, eu posso ter o lado maior sendo ele na vertical e o menor na horizontal? Com toda certeza, tá? Isso aqui é só a colocação do desenho. Ele pode estar dessa maneira ou pode estar emborcado aqui de pé. Então, a posição da figura é o que menos importa. O que você tem que analisar sempre é o teu lado maior e o teu lado menor. Bacana? Então, para calcularmos aqui a área de um retângulo, façamos o seguinte. Vamos supor que essa base maior seja igual a 8 metros e vamos supor que essa base menor seja igual a 3 metros. Bem, se eu quero calcular a área desse retângulo, eu tenho que multiplicar base vezes altura, ou multiplicar aqui a base maior, ou o valor maior, né, pelo valor menor. Como eu tenho 8 e 3, eu vou resolver a multiplicação de 8 vezes 3. E 8 vezes 3, pela matemática mais simples, nos dá como resultado igual a 24. Como os dois valores estão com unidades de medida iguais em metros, então o nosso resultado será 24 metros quadrados. Beleza, pessoal? Com isso, então, eu te mostro nessa aula como que a gente faz primeiramente para identificar se uma figura é em relação ao quadrado ou para identificarmos se uma figura trata-se de um retângulo. E também, além disso, nós vimos como devemos fazer para calcularmos a área de um quadrado e a área de um retângulo, onde, nesses dois exemplos, basta multiplicarmos o seu valor numérico na horizontal e o seu valor numérico na vertical. Belezinha? Então, muito obrigado e tchau.